Eu fiz bem assim, ó. O título bem aqui está lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, 21 e 22. Que diz assim, ó. 1 Pedro 21 e 22. Diz assim, ó. Porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigas as suas pisadas. E o 22 diz assim: o qual não cometeu pecado nenhum, né? A sua boca achou amargo. Pode se assentar, meu irmão, somente aí, mas nós vamos entrar mais aqui no Novo Testamento e no Velho Testamento. Meu querido, a palavra do Senhor fala aqui que Jesus, ele se entregou por todo o povo desse mundo, meus irmãos. Porque naquele tempo, meus irmãos, o Senhor sempre usava os profetas para chegar até o povo e falar do amor de Deus. Porque o povo, meus irmãos, se afastou dos caminhos do Senhor, se afastaram da presença do Senhor. O povo estava mais, meus irmãos, olhando para coisas do mal, fazendo mais era pecado. A palavra do Senhor fala aqui que Jesus, ó, no 22, o qual não cometeu pecado nenhum, né? Nem na sua boca, se na boca achou, aliás, foi engano, eu falei, foi amargo, não achou engano. Olha, o próprio Jesus, meus irmãos, quando ele veio à terra, o ministério dele começou quando ele tinha 33 anos, mas o ministério dele durou apenas 3 anos. Ele começou com 30, foi até o 33, aliás. E ali, quando Jesus foi primeiramente para vir ao mundo, para pregar, primeiramente ele foi preparado. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E logo em seguida, o Espírito Santo assentou sobre Jesus. E dali em instante, meus irmãos, o Senhor foi arrebatado para o deserto. A minha esposa sempre gosta de pregar essa palavra. Então ali Jesus foi para o deserto. Ele jejuou e orou. Ali ele não comia e nem bebia. Meus irmãos, quando a gente está fazendo um propósito de jejum e de oração, você não vai pensar que o inimigo vai ficar de braço cruzado, não. O inimigo ele vai fazer de todas as maneiras de tirar você daquele foco, daquele propósito que você fez com o Senhor, de estar jejuando, orando. O inimigo vai caçar de todas as maneiras. Muitas das vezes, meus irmãos, o próprio inimigo ele usa pessoas para lhe confrontar, para deixar você com raiva ou chateado. Mas quando você vê, meus irmãos, uma pessoa chegar até você, se você estiver fazendo propósito, a pessoa chegar até você, você tem que ter o dom do discernimento de espírito. Você tem que logo discernir que aquilo ali, o inimigo está usando aquela pessoa para lhe confrontar. Amém, meus irmãos? Aleluia. E nós temos que estar ligados 24 horas, como a Elisângela gosta de sempre falar, na fiação do céu. Nós temos que estar na fiação. Glória a Deus. E quando Jesus foi para o deserto, meus irmãos, ele foi revestido de poder. O próprio inimigo, Satanás, ele usou a palavra para confrontar Jesus. E por último, o Senhor falou para Satanás que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Nós temos que ter essa palavra, meus irmãos. É na boca, é no coração, é na mente. Nós não temos que se desviar das coisas de Deus, não. Pelo contrário, nós temos que buscar. Lá em Provérbios diz que o Senhor diz que se agrada aquele que o busca. Lá em Jeremias 33 o Senhor fala assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes. Entendeu? Que a gente, muitas das vezes, meus irmãos, a gente está passando prova, mas ali a Bíblia também fala no livro de Jó, que Deus, Deus educa nós através das aflições, das provações, entendeu? Deus educa nós dessa forma, no deserto. Muitas das vezes Deus coloca nós no leito para Ele
Ele lapidar nós ali, deixar lapidadinho, o seu para a pessoa reconhecer que Deus é Deus, Deus é que faz todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E o próprio Jesus, meus irmãos, quando ele foi crucificado, como fala aqui, na boca dele não se achou engano. Quando Jesus estava ali crucificado, meus irmãos, do seu lado esquerdo e do seu lado direito, tinha 2 ladrões. Tinha um que estava escarnecendo dele, né? Escarnecendo dele. E o outro que estava do seu lado direito falou assim: olha, esse aí não fez mal algum. Pelo contrário, ele fez foi o bem. Agora nós que pequemos, que nós roubemos, matemos, nós merecemos estar aqui. Isso aí de mal algum fez. E aquele que estava ali, meus irmãos, falando isso de Jesus, ele olhou assim para Jesus. Eu creio que ele chorou e pediu para o Senhor. Falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele, meus irmãos, e falou assim: ó, hoje mesmo você estará no paraíso comigo, né? Com Jesus. Então, meus irmãos, como falou aqui a palavra do Senhor, que na boca dos servos de Deus não deve ter engano nem mentira. Amém? Aleluia. Meus irmãos, e o próprio inimigo, muitas das vezes, ele vai, como eu falei anterior, ele vai usar pessoas incrédulas, cegas, para tentar defamar a palavra de Deus. Pô, lá no meu trabalho, tem uma pessoa lá que ele não gosta de mim. Eu percebi desde a primeira vez que eu pisei lá. Logo quando eu chego lá, eu dou bom dia para todo mundo, falo com todo mundo. Mas todo mundo lá sabe que eu sou pastor. Tem uma mulher lá do escritório lá que mexe na contabilidade. Ela não sabia disso. Aí eu liguei pro rapaz lá. Aí ele disse assim: não, fala com fulano de tal. Eu digo: não, mas não tem o número dela não, me manda aí. Aí ele foi e mandou, eu liguei para ela, que era para passar lá o QR Code lá para a pessoa pagar o frete da mercadoria. Aí de repente, eu acho que ela bem salvou meu nome lá, sei lá. Aí quando eu cheguei, ela perguntou, falou assim: Isaías, você é pastor, não é? Eu vi aqui no seu status. Eu digo: não, sou pastor. Graças a Deus, sou pastor. Ela: eu não sabia não, vi o menino falando aí, mas não sabia disso não. Eu digo: não, pô, eu sou pastor. Aí até falei para ela assim: digo, rapaz, eu vou conversar com o encarregado aqui para ver se ele me libera mais cedo, porque eu estou chegando em casa tarde. E quando eu vou para a igreja, vou chegar lá faltando 20 para as 8. Já ensino quase da palavra. Ela: vai ser difícil. Eu digo: não, mas não custa tentar. Né? Vou usar a fé. Amém? Meus irmãos, agora nós vamos ler um livro de 2 Coríntios 4:4. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz para nós lá. 2 Coríntios 4:4. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha só o que a palavra do Senhor diz assim, ó. 2 Coríntios 4:4 diz assim, ó: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus irmãos, eu vejo em cima dessa palavra aqui que é assim: tem pessoas que falam mal do Evangelho, né? E muitas das vezes a pessoa nem gosta da tua presença. Aí no livro de Mateus fala que nós somos sal e luz dessa terra. Nós temos que ter testemunho de servo de Deus. E aqui, meus irmãos, diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento. O que é cegar o entendimento das pessoas? É quando você chega até eles, fala da palavra. Muitas das vezes ele chama, quer dizer, lá de cima, não tem pastor, lá de cima o líder, chama o líder de mentiroso, chama até de ladrão, pastor de ladrão. Mas antigamente nós estamos agradando a Deus, porque quando o mundo está assim é porque nós estamos agradando a Deus, não ao mundo. Então, meus irmãos, quando a pessoa chega até nós e fala mal de nós temos que fazer como Jesus diz lá em Mateus. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Nós temos que orar por ele. Se ele lhe bater na sua face esquerda, meu irmão, você tem que virar à direita, mesmo que doa, mas você tem que virar, porque você é servo de Deus. O próprio Jesus, meus irmãos, quando ele estava para ser crucificado, ele estava amarrado aqui, ó, e todo mundo falando dele lá, lá no Sinédrio,
falando mal dele, perguntando: você é o Deus dos judeus? Aí ele fala assim: tu dizes. Ele não falou dele mesmo, não, tu dizes. Então, meus irmãos, e outra, o próprio Caifás, ele rasgou as suas vestes e cuspiu na cara de Jesus e deu um tapa. E o próprio Jesus ficou ali, ó, mudo, caladinho, dizendo assim, não disse nada. Aí ele perguntou assim: tu não vai te defender? Eles: não. Jesus foi calado. Muitas das vezes, meus irmãos, tem gente que não aguenta, tem gente que ali é, como é que se diz? E nem o pastor falou, quer puxar, diz assim: olha, eu sou crente, mas o meu facão não é não, diz assim. Mas nós não deve fazer isso não, mesmo, pelo contrário. Nós temos que apenas orar e falar assim: não, mesmo, é Ele Deus. Se Ele fizer isso com o céu, é Ele Deus. Nós temos que ter um fruto do Espírito, como a Elisângela falou. E aqui, meus irmãos, diz assim, ó, porque cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é luz, ela é sal. Muitas das vezes tem um pregadorzinho aqui, coitado, pregando, aí tem um irmãozinho ali sentado, mas assim: ele está me julgando. Não, quem está pregando aqui a palavra de Deus não está julgando ninguém, meus irmãos, não está julgando ninguém. Porque a própria palavra do Senhor diz que quem vai julgar as pessoas naquele grande dia é a própria palavra. A palavra diz assim: quem rejeita a minha palavra, né, rejeita ao próprio Jesus, que Ele é a própria palavra, a palavra viva, né, a palavra viva. E a própria palavra que está lá no céu diz assim, que lá tem 2 livros, o livro das obras boas e das obras más. Então as palavras que estão escritas lá, naquele grande dia vai lhe julgar pelo seu ato aqui nessa terra. Porque, meus irmãos, nós aqui nessa terra, nós somos como diz o Silvano Santos, nós somos peregrinos em terras estranhas. Está dentro da palavra dizendo isso, nós somos peregrinos em terras estranhas. A nossa terra não é aqui, é lá, ó, na cidade celestial. Aleluia. Meus irmãos, Glória a Deus, aleluia, Jesus. e muitas das vezes tem crentes que não conseguem ser confrontados, né? Ele parte logo para a briga, entendeu? Ele parte logo para a briga. Nós não devemos ser assim, como eu disse aqui, não devemos ser assim, amém? Glória a Deus, Aleluia. E mais embaixo, meus irmãos, lá no livro de João 8:32, a palavra diz, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Meus irmãos, muito tempos atrás, antes de eu ser crente, eu falava, era assim: rapaz, esses crentes são tudo barulhento. Eu não gosto de crente, não. Eu falava: não gosto de crente. Aí, olha só onde é que eu estou hoje, meus irmãos. Tem muitos que dizem assim: a pessoa quando não dá nada, dá um crente. Digo, graças a Deus que dá um crente. Aleluia. Não é verdade, pastor? Graças a Deus que dá um crente. A Bíblia diz que Deus, Ele usa as coisas loucas desse mundo. Ele pode usar um cachaceiro, uma meretriz, né? Pode usar um ladrão, um traficante, um macumbeiro, uma macumbeira. Então, meus irmãos, quando Deus usa essas pessoas, aleluia, eles vão ser mais usados na área que ele foi mais escravizado. glória a Deus. Ele vai usar Deus vai usar ele como instrumento para aquelas pessoas que estavam na área dele. Nós temos que apenas, meus irmãos, pregar essa palavra. Não, como diz a palavra lá em Timóteo, a tempo e fora de tempo, não importa quem, nós temos que pregar essa palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela é uma espada assim de 2 gumes, ela corta tanto para baixo como para cima. A Bíblia também fala que ela corta para lá e corta para cá, corta para os irmãos e corta para mim. Amém? Glória a Deus. E em Mateus, meus irmãos, Mateus 5:14, vamos ver o que ele está dizendo lá. Eu falei que nós vamos andar no Novo Testamento e no Velho Testamento. 5:14. Olha só o que ela diz aqui. Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo. É forte, meus irmãos. É forte, ó. E no 16 diz assim, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas obras boas e glorifica o vosso Pai que está no céu. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus eu acho lindo. Eu faço igual o pastor Ziel. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus.
Aqui, meus irmãos, eu creio que cada um aqui somos servos de Deus. Nós temos que dar testemunho. Lá no meu trabalho eu dou testemunho de crente, né? Eu fico sempre na minha, quietinho, afastado assim do... Porque lá todos são pessoas que não é crentes, né? E lá tem um senhor, o seu Rubens, ele prega a Bíblia e não é crente. Mas ele diz assim, ele falou para mim, ele já contou para mim o testemunho da vida dele, que ele se casou com a mulher lá e se separaram. Ele disse que o conforto dele foi a palavra de Deus. Ele achou 3 Bíblias no lixo e levou para casa dele e limpou. E naquele momento ali de separação, de briga, ele disse que o que confortou o coração dele foi a palavra de Deus. E ele tem Bíblia, ó. Eu fiquei encabulado. Ele tem Bíblia. Eu falei assim, irmão Rubens, chamei ele de irmão. Digo, irmão Rubens, o senhor não é crente não? Não, ele sou não. Irmão Rubens, por que o senhor não aceita Jesus, irmão? Você vai ser um pregador, você fala tão bem, você tem palavra de Deus. Isso é bom. Não, eu falei para ele assim mesmo. O que está faltando para o senhor, para os caminhos do Senhor? Aí ele, não sei o que, ficou assim. Digo, moço, a melhor coisa que tem é você servir a Deus, irmão. A própria palavra do Senhor diz que quem morre sem Cristo, não é eu estou dizendo, não, é a palavra. Diz que aquele que morre sem Cristo não tem salvação, não. Não, isso aí eu sei. Digo, então, moço, o que está faltando para tu ir para os caminhos de Deus? Ele, não, eu vou ver aí, mas depois, tá maior. De manhãzinho eu estou mais ele Bíblia, eu Bíblia daqui, ele Bíblia de lá, eu Bíblia daqui, né? Eu estou sempre mais ele, mas eu estou sempre mandando a paz, vai para os caminhos do Senhor. Deu uma... A Bíblia diz lá em Romanos, né? 10:17, que a fé vem pelo ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E a palavra ali, meus irmãos, ela muitas das vezes, quando a pessoa está assim, muito afundada no pecado, quando ele começa a ler a palavra de Deus, eu creio que ele muitas das vezes nem lê, ele fica escutando assim, eu sinto que ele sente dentro dele assim, vai sentindo aquele remorso, né? Começa a chorar, chora, mas não vai para os caminhos do Senhor. Está sofrendo, ouvindo a palavra, mas não vai para o caminho do Senhor, né? Está preso, acorrentado. Mas a Bíblia fala lá em Jeremias, né? 23, 29, que o Senhor fala assim, que a palavra dele é como fogo. Assim diz o Senhor, a palavra do Senhor é como fogo, e o martelo que esmiuça um sapé, ela bate, até quando esmiuça a pedra. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, meus irmãos, Glória a como Deus, eu disse aqui, né? Nós temos que dar testemunho da palavra do Senhor, ser servo de Deus verdadeiramente. Nós temos que sempre estar pregando a palavra de Deus, pregando ela para os que já têm palavra, que já é convertido, mas nós temos que pregar a palavra. Porque lá em 1 Coríntios, meus irmãos, 9, 15 e 16, se não me falha a memória, lá fala que nós temos que pregar essa palavra, não para agradar aos homens, mas sim a Deus, porque é uma obrigação. Ele ainda diz assim, ai de mim se não pregar esse evangelho. Eu creio assim, meus irmãos, muitas das vezes tem pessoas que têm chamado, em vez de ele ir para frente, ele faz recuar. Ele não quer seguir o seu caminho e nem a ordem de Deus, como Jonas. O Senhor falou para Jonas pegar lá em Nínive. Aí o que ele fez? Eu que vou. Aquele povo lá que faz matar os crentes. Eu creio que ele disse assim, né? Faz matar. E o que ele fez? Ele voltou, foi para trás. Não, aquele povo lá não merece não, Senhor, você é salvo não. Aí o Senhor não vai lá, que lá tem uma profecia que diz que quando saísse um mensageiro de dentro das águas, é que eles iam crer. E aí tinha uma profecia lá dessa forma. Então Jonas recuou, foi para, todo mundo aqui conhece, né, a história de Jonas. Jonas pegou, foi um barco e foi para outra direção, mas Deus sabe todas as coisas. Tem muitas pessoas que dizem que Deus escreve por linha torta. Não, Senhor, a palavra do Senhor diz que o caminho do Senhor é assim, reto, é reto. E embora que Jonas fez a curva assim, fez uma curva, mesmo que ele fez uma curva assim, Jonas, mas Deus colocou ele lá para Nínive de novo, porque logo em seguida houve uma tempestade. Aí os marinheiros lá começaram a jogar coisa para fora, o barco indo afundar, igual a Elisângela falou aqui na palavra do Senhor sobre a tempestade no mar.
E assim, meus irmãos, o Jonas estava lá no fundo do barco dormindo. Aí foi até ele lá, rapaz, estamos para se afundar e tu tá aí dormindo aqui. Bora clamar o teu Deus aí para ele salvar nós. Aí ele levantou, não, isso aqui está acontecendo é por causa de mim. Aí eu queria dizer, pois espera aí, jogar lá no mar, jogaram ele. Jogar lá no mar. Então aí veio um peixe, né? Como diz a palavra assim, um peixe grande, engoliu Jonas. Aí o que ele fez? Quando ele estava lá no ventre da baleia, a palavra do Senhor diz que ele começou a clamar a Deus. Clamar para tirar ele daquele lugar lá. Aí o que Deus fez? Fez o peixe vomitar ele lá na entrada de Nínive. No lugar do propósito. E assim fez. E lá, meus irmãos, o povo creram na palavra que ele falou. O Jonas falou. E ali até o rei daquela cidade, meus irmãos, jejuou. Todo, animais, cachorro, tudo jejuaram. E assim a palavra do Senhor foi concretizada e aquele povo foi salvo do pecado que eles tinham. Aleluia. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, e para terminar aqui, eu vou ler só apenas o livro de Provérbios 18, 21. Vamos ler o que ele está dizendo bem aqui mesmo, para terminar. 18, 21. Que se for ler tudinho é grande demais. Amém? 18, 21. Eu não estava preparado para essa palavra, mas 18, 21. Aqui, diz assim, a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Meus irmãos, aqui eu quero dizer isso aqui, que os irmãos não li antes, lá para trás, que diz que é assim, o próprio Jesus falou para os fariseus, que ele estava ali pregando a palavra do Senhor. E Jesus pregava, falando sobre o reino de Deus, sobre ele, que era o Filho de Deus. E ali os fariseus, aquele povo ali, não recebiam as palavras de Jesus. Jesus falou que eles aliás, Jesus falou assim, as minhas palavras não entram neles, porque neles não há verdade, porque o pai da mentira é o próprio Satanás. E o Senhor falou assim, que eles querem matar ele, porque ele estava pregando a palavra de Deus, e a verdade não entrava nele, porque o próprio Jesus, meus irmãos, ele é a própria palavra viva. Amém? Ele diz que quem vive na prática do pecado, a Bíblia diz lá em João, 1 João, diz que é filho do diabo, que vive na prática do pecado. Tem vários tipos de pecado, meus irmãos, que são as obras da carne, tudo que é aquilo que não agrada a Deus. Amém? E nós, como servos de Deus e conhecedores da palavra, nós temos que se afastar do pecado, porque nessa terra aqui, meus irmãos, não tem ninguém santo. Ninguém santo. Nós, como servos de Deus, nós temos que buscar sempre a santidade, porque Deus é santo, como fala lá em Pedro, 1 Pedro 15,16, diz assim, Ele é santo, e nós temos que ser santo como Ele é. Então, meus irmãos, muitas das vezes, aleluia, olha, está tendo tanto escândalo assim no meio do povo evangélico, meu irmão, que está assim uma imundícia. Tem hora que tem pessoas que deixam de estar na presença de Deus por causa dessas coisas. Porque assim, a Bíblia diz que é misto que vem os escândalos, mas ai daquele que vem os escândalos. A Lisângela tem hora que fica assim, meu filho, está tão difícil a pessoa servir a Deus, é tanto escândalo, é o povo se desviando da presença de Deus, você prega, e o povo não quer ouvir a palavra. Digo, minha filha, mas não liga para isso não. Nós temos que apenas fazer a vontade de Deus, pregar a palavra, não importa se eles querem receber ou não, se eles estão cometendo pecado aí afora. Tem nada não, minha filha. Não, minha filha, mas tem hora que a fé da gente tem desfalece por causa dessas coisas. Digo, minha filha, não liga para isso não. Isso aí tem que acontecer. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, se não me falha a memória, parece que é 10, 12. Aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Aquele que está em pé. Quem que está em pé? Somos nós que conhecemos a palavra. Nós temos que estar em pé. Agora que nós seja caluniado, defamado. Muitas das vezes, meus irmãos, a pessoa é ruim, ele não te atinge, mas ele vai sair, ó, disseminando mentira em teu nome. Né, pastora? Para querer defamar você. Ela não te atinge, mas ela sai difamando o teu nome. Dizendo, aqueles irmãos ali não prestam, são preparados, não sei o quê. Não, meus irmãos, não liga para isso, só liga que Senhor, né? É ele o Senhor ainda. Né? Está nas tuas mãos. E nós temos que orar por ele. Eu mesmo, eu sei que tem pessoas aí que não gostam de mim, que falam mal de mim. Eu faço como Jesus. Jesus estava ali na Santa Ceia com os discípulos, todos. O próprio Jesus falou assim, olha, todos são santos, mas no meio de um é o próprio diabo, que era o que? Era Judas. Jesus chegou no ouvido dele e falou assim, vai fazer o que você tem que fazer. Ele só pegou a bolsinha, botou aqui e foi entregar Jesus aos fariseus. Então Jesus sabia quem ia trair ele e quem estava sendo usado pelo diabo. Ele ficou na dele, caladinho. Entendeu? Nós temos que ser dessa forma. Se você sabe que a pessoa está falando mal de você, fique caladinho, você faz, você não está nem... A pessoa vai até pensar que você não está nem sabendo de nada, mas você está sabendo de tudo. Aleluia. Amém? Meus irmãos, agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.